Ninguém procura uma faculdade se não está pensando numa empregabilidade, ao mesmo tempo que ninguém consegue mais ficar dentro de sala de aula 5 anos de um curso olhando para um quadro branco para o professor escrevendo de canetão. Quando você tem projetos de empregabilidade associado a isso tudo, aí você agrega muito valor ao seu produto, você traz uma proposta que diferencia desse grande mercado que nós temos hoje aí. Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma edição do Papo de Mantenedor, só que agora é focado em ensino superior. Eu sou a Marina, do Isaac, e estou aqui com o André, do Grupo Sobresp. E aí, André, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da história aí, de quantos anos, ensino superior, ensino básico, dá um pouco de contexto aí para o pessoal. Marina, muito obrigado pelo convite, parabéns para você e toda a equipe, o time da Isaac aqui pelo stand, pelo espaço de podcast aqui para a gente poder compartilhar um pouco das experiências. Estava ali agora tomando um café no stand e encontrei alguns outros mantenedores ali, o papo é muito bom, né? O network ali, a troca de ideia é fantástica. Bom, eu sou o André Bezutti, sou mantenedor do Grupo Sobresp, é um grupo educacional. Hoje a gente tem sede em Goiânia e nós atuamos no mercado educacional tanto com ensino básico, ensino técnico e também graduação, né, ensino superior. E nós nascemos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a primeira instituição foi lá. Depois a gente foi expandindo para o estado do Goiás e Minas Gerais. Hoje a gente tem 7 instituições, 4 faculdades, 3 colégios e alguns outros projetos de expansão em andamento aí, né? Teve um porquê expandir para Goiás? Oportunidade. A gente enxerga que é uma região que ainda tem muito espaço para crescer e tem correspondido à estratégia do grupo, sabe? A gente fez alguns investimentos na cidade de Cristalina, no interior do Goiás, e retornou muito, sabe? Foi um projeto muito próspero. E também a gente fez investimentos na cidade de Pires do Rio também, ali no interior do Goiás também, funcionou bem. A gente gosta do interior, a gente atua forte ali na questão do interior e tem dado muito certo, tem expandido bem. Boa. Bom, hoje a gente vai falar um pouco de sustentabilidade e inovação, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas, mas fica à vontade, é para ser um papo bem tranquilo. Tá. Hoje, você tá à frente ali do grupo e aí eu queria saber, e aí até conversando mais de igual para igual, assim, como você falou, você conversou com os mantenedores, o que mais tira seu sono hoje como líder ali de uma instituição? Marina, eu acho que são muitas coisas, né, que incomoda hoje, não falando como um empresário do meio educacional, mas falando como um empresário. Né? Você está em busca constante por uma atualização no mercado, vamos chamar assim, né? Você tem muita mudança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você precisa se atualizar e você precisa estar conectado a isso no dia a dia. Então, acho que o grande desafio que tira o sono, que assusta, é a gente acompanhar essas mudanças e entender até que ponto ela vai de fato surgir efeito para a sua gestão, para a sua empresa, ou é pirotecnia. Né? Até que ponto isso também, lembra lá quando surgiu lá os espaços metaversos, não sei o que, já tinham faculdades fazendo investimentos, aquele negócio todo. E muita gente indo para aquele lado e a gente meio que sem entender o que estava acontecendo. Agora não que veio agora, mas veio muita atenção para a IA também, e a gente fica ali naquele ambiente de preocupação, saber como que isso tudo vai se comportar. Eu acho que é isso, é a mistura de saber que você precisa inovar, saber que você precisa se atualizar para se manter no mercado, ao mesmo tempo que você não pode transformar o seu ambiente de produção em 100% inovação todos os dias. Você precisa dar sequência a projetos que já iniciaram para que tenha aquela sustentabilidade e que ele dê o retorno lá na frente, porque ninguém lança projeto para se pagar em 6 meses. Né? Então, acho que é esse misto. Um pouco de paciência, se manter fiel aos seus projetos para que ele chegue ao ponto do retorno que você esperava, ao mesmo tempo que você tem que ter a habilidade para inovar ele no percurso e os novos que vêm já numa pegada mais inovadora, vamos dizer assim. E o que você sente que você mais inovou ali em ensino superior dentro do grupo, assim? O que vocês têm de... aonde vocês pretendem estar, assim? E o que vocês miram como inovação ali? Tanto de curso quanto de estrutura? Como que você vê isso? Eu acho que a inovação hoje, no ensino superior, ela se passa mais pela questão de você manter o aluno em sala de aula. Que é o mais difícil. Eu acredito que todo mantenedor deve estar... parte da sua preocupação diária é como fazer isso, né? E a gente vive, não é uma geração um pouco mais ansiosa, mas a gente vive um momento
onde as coisas acontecem muito rápido, né? E eu sempre brinco, tem hora que a gente, como a gente também trabalha com colégio, né? Tem hora que o pessoal fala assim, mas essa geração é muito ansiosa. Mas a gente também começou a usar a Netflix porque a gente não queria assistir mais comercial de TV. Quem A gente deixou, também tá nesse cenário, né? A gente né? também tá Quem nesse deixou o iFood do tamanho que foi nosso, né? Não foi a nova geração. Porque a gente também não queria sair mais de casa para comprar o alimento. Então, essa ansiedade, essa mudança de comportamento das pessoas, chega em sala de aula e compromete um pouco o processo de aprendizagem, porque você tem um curso de graduação ali de 4, 5 anos, e é um desafio muito grande você manter aquele aluno 4, 5 anos dentro de sala de aula, ainda fiel àquela vontade que trouxe ele para a instituição. Então, a nossa inovação, ela tem sido muito na questão associando as práticas dentro da instituição, juntamente com o mercado de trabalho. Né? Ninguém procura uma faculdade se não está pensando numa empregabilidade, ao mesmo tempo que ninguém consegue mais ficar dentro de sala de aula 5 anos de um curso olhando para um quadro branco para o professor escrevendo de canetão. Então, essa junção entre mercado de trabalho e inovação, mas uma inovação que traga a prática daquela profissão que ele está escolhendo, é o que faz sentido. Não apenas em tecnologia, telas ou coisas assim, mas essa inovação da prática, já vivenciando a prática daquela área que ele escolheu a formação. E você sente que essa necessidade de inovar, ela é mais latente no ensino superior do que no ensino básico? O ensino básico, se você mantiver ali o padrão tradicional, segue crescendo, ou não? Não. Assim, vem passando por uma transformação, né? Se você pega hoje o mercado do ensino básico, né? Talvez, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que isso está muito forte, né? Você tem 4 gerações vivenciando a rotina do colégio, né? Você tem do avô, do pai, do filho, e antigamente você tinha essas gerações todas ali, mas era diferente do que é hoje, a discrepância que tem de tecnologia, de acesso e de ideias, né? Então, para você trazer hoje também a atenção do aluno em sala de aula no ensino básico, você precisa começar a fazer diferente do que se fazia no tempo atrás, né? O quadro, o canetão, um bom professor resolvia. Hoje você pega as próprias plataformas de material didático, já traz ali aquele conteúdo de vídeo aula nas plataformas, já no intuito de você mesclar um pouco tecnologia, inovação, laboratório, então isso se faz necessário. Na graduação é um pouco mais complexo, porque no ensino básico, ele, apesar dele pode não estar gostando ali daquele momento, ele sabe que ele tem que cumprir aquela tabela, ele tem que fazer, ele tem a obrigatoriedade maior, de estudar, o pai tem a obrigatoriedade de matricular o filho, e a coisa ela segue mais ou menos esse caminho. Quando você vai para a graduação, ele desiste. Então você precisa manter essa chama acesa, e não é fácil. Você sabe que eu costumo falar para as pessoas que o nosso processo de venda, né, falando assim um pouco de matrícula ali, o nosso processo de venda ganhou uma nova etapa dentro da instituição de ensino superior, porque antigamente você se preocupava em matricular o aluno, e depois você se preocupava em preparar o início das aulas dele. Era isso, era essa janela. Matriculava e depois preparava o início de aula. Hoje você tem uma janela, que esse meio, esse limbo, vamos dizer assim, você precisa manter a chama dele acesa, porque senão ele matricula e ele não entra em sala. E você tem uma evasão inicial enorme. É o que a gente mais escuta. A evasão é sempre o pior problema que todo mundo traz. E antes do início das aulas, ou seja, ele nem viveu aquela experiência, porque agora ele já mudou de ideia, que não é aquilo mais que ele quer. Você não deu a oportunidade de encantar ele, de ficar naquela sala. E a janela é grande. Se você pega ali, abriu um processo de matrícula da faculdade, virada de ano, o cara vai lá matricula novembro, dezembro. As aulas vão começar em fevereiro. Esses 2 meses é o suficiente para ele falar, não quero mais direito, agora eu quero informática. Entendi. Entendeu? E aquilo muda tudo. Então, a gente tem hoje departamentos dentro do grupo que cuida dessa janela. A gente criou uma nova etapa da venda, que é para a gente poder acompanhar ele durante esse período entre a matrícula e o início das aulas, porque a gente estava perdendo muito ali e deu certo. Que bom, que bom. Boa, e aí acho que pensando nesse equilíbrio de pratinhos ali, se você tiver que pensar na parte acadêmica, na inovação e na sustentabilidade financeira, como que você consegue equilibrar isso hoje? E aí pensando até um pouco na época da pandemia, talvez você tivesse que equilibrar um pouco mais o financeiro que estava pegando, e como você fez esse equilíbrio antes e como você faz hoje? Acho que todo mundo aprendeu, ou quase todo mundo, e quem estiver assistindo esse vídeo depois vai olhar com mais atenção para a questão da oferta, né? Eu acho que toda a instituição de ensino superior, ela precisou repensar a sua oferta para poder se manter no mercado.
porque o ticket ele vem sofrendo período após período, né? Isso é um fato. As instituições já não conseguem mais reajustar valor de mensalidades, tem sido cada vez mais difícil. Reajusta, sim, reajusta, mas não na mesma velocidade que acontecia no passado. E ao mesmo tempo que você tem que ser extremamente agressivo com questões promocionais e dentro de campanhas. E para que isso tudo traga retorno financeiro, para que você alcance a sustentabilidade financeira, você precisa de continuidade desse aluno em sala de aula, que é um baita de um desafio também, que é manter ele em sala de aula até o final do curso. Então, esses fatores, eles exigem que você tenha um custo operacional mais baixo e mais equilibrado. Então, você precisa rever a questão da equipe administrativa, você precisa estabilizar os custos ali operacional e a oferta bem aplicada, uma oferta bem feita, bem distribuída, saindo daquela questão lógica, ali a turma do direito, aqui a turma do não sei do que, ali, trabalhando mais a questão das disciplinas em comum, núcleos comuns de disciplina, é o que tem funcionado muito bem pra gente. Até porque o mercado ele tem agressivado muito esses preços, né, de entrada ali. E aí, muitas vezes a tomada de decisão do aluno ela é muito focada na mensalidade que ele vai pagar do que no conteúdo que ele vai ter, né? Então, às vezes o aluno ele acaba pecando para pegar o mais barato ali e você não teve nem a oportunidade de colocar ele dentro de sala e mostrar o seu diferencial acadêmico, né? Então... É isso. E vai ser assim, né? Todo o mercado está passando por isso, não só educacional. Se você tem uma marca muito forte que se consolidou em um determinado produto, daqui a pouco tem alguém fazendo muito parecido, muito mais barato para tentar puxar parte daquilo. Mas aí você precisa começar a agregar valor. Quando você procura uma instituição de ensino, quando você procura fazer um curso de graduação, um curso superior, o que você está procurando? Empregabilidade. Né? Então, quando você traz prática para esse curso de graduação desde o início, quando você tem projetos de empregabilidade associado a isso tudo, aí você agrega muito valor ao seu produto, você traz uma proposta que diferencia desse grande mercado que nós temos hoje aí, que tem muita gente fazendo, como você falou, coloca preço mais baixo, capta lá X, aquele monte de aluno, uma evasão enorme, os EADs passaram por isso, né? Muito aí, enfim, é o desafio. E acho que hoje um desafio muito grande é a questão da evasão. E aí acho que é muito quem a gente traz para dentro de casa, né? Como que hoje vocês avaliam esses perfis de alunos que vocês trazem para dentro? Porque assim, não necessariamente volume vai ser qualidade, né? Você vai ter um monte de aluno evadindo ao longo do semestre. Como vocês garantem que vocês estão crescendo de um jeito sustentável ali? Já não é uma novidade. Isso já se fazia num tempo atrás. Em algum momento, muita gente parou de fazer porque parecia não fazer sentido e a gente trouxe de volta. Você querer analisar o perfil que você capta de aluno, isso tem sido muito difícil, porque o perfil ele está mudando semestralmente, está mudando muito rápido as coisas. Então, você faz uma análise de perfil, quem você captou esse semestre, no semestre que vem já vai ser completamente diferente, no outro, e você não consegue criar aquele relatório, aquela base de dados que você precisaria para analisar. Então, a gente está olhando quem está formando. Então a gente fez o que fazia-se no mercado já há muito tempo, em algum momento parou, mas a gente olha para quem forma, a gente entende o perfil de quem formou, a gente entende o que se passou na vida dessa pessoa, porque essa pessoa que chegou até o final é o tipo de perfil que você quer conquistar no processo de matrícula. Então, enxergando quem terminou, a gente direciona uma campanha para buscar quem a gente quer que matricule. Tá? Claro que no meio disso você ataca para todo lado, você está no mercado, né? Mas você tem que tentar observar esses pontos, porque é o que eu falei. Hoje quem matricula não é quem vai matricular semestre que vem, a coisa muda, a sua oferta tem que ter novidade, é um cenário um pouco diferente. E isso muda também de curso para curso, ou você entende que é um geral ensino superior, assim? É geral ensino superior. Eu acho que o curso diferencia por questões óbvias até de a exigência da formação e da saúde, né? Então, acho que quando você pensa nos cursos de saúde, você não vai conseguir ser um dentista, um médico, um psicólogo se você não concluir a faculdade. Né? Então, acaba tendo uma evasão menor? Tem uma evasão um pouco menor, você consegue levar mais alunos até o final do curso. Cursos da gestão, muitas vezes abandona, muitas vezes vira o projeto, vai trabalhar, já muda um pouco. Agronomia, administração, direito, já acaba tendo um abandono um pouco maior.
Mas é porque também tem muito mais oferta no mercado, né? Sai Tem de uma, oferta. vai para outra. Tem oferta no mercado e tem também muita mudança de carreira no curso ali, né? De repente, ele tá na faculdade aprendendo uma determinada coisa, arruma um estágio, começa a trabalhar com alguma coisa e de repente já se sente entende que já é um profissional e ele não conclui o curso dele. Isso lá na frente, depois ele volta para concluir. Mas a gente percebe uma evasão muito grande ali. Por isso que a gente analisa quem tá formando. Para a gente entender o que momento que a coisa se perdeu aqui para a gente conseguir preenchendo essas lacunas no dia a dia. E dito isso, assim, o que você entende que são os maiores fatores de evasão hoje dentro da Sobresp? Assim, é o curso, é a mensalidade, enfim, o aluno não dando tempo ao tempo de entender o que realmente ele quer, ou, enfim, dando oportunidade ali para a instituição. O que você entende, assim, que mais faz o aluno falar, não é isso, tô trocando, tô saindo, não quero mais fazer faculdade? A gente vive momentos, né? Eu lembro de alguns 2 anos atrás, em alguns papos assim, a gente falava que a gente vivia um mercado injusto de ter que convencer o aluno que ele precisa fazer 5 anos de um curso de graduação para se tornar um profissional e quem sabe dali para frente se tornar uma pessoa bem-sucedida. Porque digo quem sabe porque cada um vive a sua história, né? Não te garante um Não é uma diploma que você certa. vai, né? Mas também obviamente você sabe que isso vai te proporcionar melhores possibilidades, maiores chances, mas não vai te garantir aquilo, vai depender do que você vai fazer com a sua profissão. Antigamente a gente competia ali com aquelas propostas de internet, que fala, faça um curso comigo, dentro de uma semana você tá milionário. Não tinha isso. Aquelas propostas super Acho que há 2 anos atrás isso era uma realidade que levou muita gente. Hoje nem nós, hoje tanto nós da educação, quanto esses do Fique Milionário em uma semana, já tem a preocupação com os jogos online. Tá. Que virou uma concorrência ali de onde eu vou alocar minha renda. É isso, a pessoa começa a direcionar de outra forma. Então, hoje o que mais evade, o que mais tira o aluno de sala de aula, no nosso ponto de vista, é que a cada 6 meses, ou cada ano, ou às vezes até menos, você tem uma onda diferente que acaba desconcentrando ele do propósito dele. E como a vida do universitário não é fácil, você muitas vezes está restrito por conta do seu estudo, você está restrito a horário de trabalho, você está restrito em horários para fazer o que você quer fazer como pessoa. Esse desafio de se manter nesse projeto, somado a essas oportunidades vorazes que caem na tela ali na frente da pessoa, faz com que ela acabe desviando um pouco do caminho. E não é financeiro, já foi por muito tempo colocado o financeiro como vilão, não é o financeiro, então eu entendo ser essa mudança, essas novidades o tempo todo, isso traz uma ansiedade para a pessoa e a pessoa desvia do caminho. Legal. Nunca tinha escutado isso. Geralmente as pessoas falam que o maior vilão ali é o financeiro, tá? Mas é bom saber que... O financeiro, dentro do meu ponto de vista, eu falo para você assim, Marina, o financeiro, ele acaba sendo o reflexo final. Porque o que acontece? Quando a pessoa abandona a faculdade, a gente tá falando de uma evasão, quando a gente fala em evasão, você tem trancamento, você tem cancelamento, você tem abandono. Quem estiver assistindo aqui vai concordar com o que eu tô falando. O que mais acontece é o abandono. Tá? Ele simplesmente para de ir. E o cara que simplesmente parou de ir, ele não vai continuar pagando. E aí uma inadimplência. Aí na hora de medir isso lá dentro da gestão, o cara puxa e fala assim, quem abandonou? Ah, esses 50 abandonaram. Quantos deles estão inadimplentes? 45. Ah, então o motivo foi inadimplente. Mas não é. O abandono ele aconteceu antes por algum outro motivo. São fatores separados. Que você não conseguiu medir, que você não viu em tempo hábil. Lá no Goiás a gente brinca muito, eu sempre falo isso. Que aí, quando você vai ver, o boi já fugiu com a corda, porque você não teve tempo de mensurar essa saída no tempo certo. Quando você viu, o cara já evadiu, ele largou 3, 4 mensalidades para trás, você jogou a culpa no financeiro, agora já foi. E uma vez que ele evade, não existe uma chance de resgatar ali. Tem, mas já é um novo trabalho. É um novo trabalho, é uma nova venda. De novo, de captação. Reconquistar. E se ele abandonou é porque em algum momento ele ficou insatisfeito com o que estava acontecendo. E diferente daquela nova venda, a nova venda você alimenta um sonho ali, você tem um desejo, você trabalha esse desejo, converte aquilo numa matrícula. Quando você vai tentar resgatar essa pessoa, você tem muitas vezes um trauma, você tem muitas vezes uma experiência negativa ali no meio daquilo, então é um pouco mais difícil, acontece, dá para fazer, tem técnica para isso, mas é mais difícil. Legal. E hoje você entende que o mercado oferece parceiros que te ajudem nessa sustentabilidade da Sobresp? Sim, a própria Isaac tem sido um parceiro importante para a nossa organização, porque
eu estava conversando há pouco ali com uma mantenedora, né? A gente não vou fazer conta, porque a taxa é viável, porque economiza ali, tira aquilo. Não é essa. Isso é uma lógica que todo mundo vai fazer e todo mundo vai ter o seu número e vai ver se faz sentido para si ou não, né? Mas o que fez muito sentido para nós é que a gente conseguisse, de repente, voltar com o nosso umbigo no balcão, vamos dizer assim, porque para venda. Colocar parceiros para vocês focarem no interno. Então, ali, né? quando a gente trouxe a Isaac para cuidar dessa parte do dia a dia, essa parte financeira, né, nos garante uma velocidade cruzeiro na receita. Você consegue, de maneira muito mais simples, trabalhar os orçamentos. Tá. Isso tudo desafoga a gente no dia a dia e faz com que a gente tenha mais poder de ação nas análises estratégicas para a manutenção do aluno, para o sucesso acadêmico, para o sucesso profissional do aluno, o que lá na frente vai trazer o retorno que a gente precisa. Legal. E aí, acho que linkando nisso, onde que você acha que a inovação te ajuda a gerar eficiência dentro da Sobresp, assim? A inovação na administração, você fala? Na inovação. No dia a dia, no administrativo. Isso. No dia a dia de vocês, tanto para vocês como faculdade, quanto para os alunos. Sim. Olha, você precisa fazer com que coisas simples sejam simples. Tá? É o que a gente bate muito na tecla ali. Quando você pega um processo simples como uma emissão de boleto e você começa a vivenciar isso dentro da sua unidade, e eu sei que isso é uma coisa que acontece com as instituições de ensino, tá? O que aconteceu comigo também? Você pega um simples processo de matrícula, de emissão de boleto, de uma renovação de matrícula, e aquilo demanda reuniões, estratégias, corrige o boleto, deu errado, sobe de novo, manda arquivo, pede para banco, vai... Quando você começa a pegar coisas simples, que é você pegar um boleto, fazer um pagamento, e aquilo começa a se tornar complexo dentro da sua rotina, aquilo vai comprometer sua gestão. Sim. Então, quando você tem no mercado soluções que faça o simples ser simples. Quando tira o trabalho operacional do seu polo... O simples tem que ser simples. Então, acho que a inovação, ela serve quando é isso. Quando é algo muito... Não porque isso aqui é do arco da velha, porque faz chover, que você bate aqui, aperta esse botão, cai uma... Não vai, porque isso é complexo. O que é complexo é complexo. Você vai precisar estudar, você vai precisar pensar, você vai precisar ver se aquilo se adapta, e se você tem como aderir aquilo para sua rotina. Mas o que é simples tem que ser simples. Então a inovação que dá certo e que funciona na base administrativa, no setor administrativo, no dia a dia do administrativo, né? É o que é simples. O que é simples tem que ser simples. É legal. É legal você trazer isso, porque eu acho que existe um trabalho que ele é meio, entre muitas aspas ali, padrão entre todas as instituições, que é esse dia a dia simples. E tem o lado de, enfim, se diferenciar, olhar ali para o lado acadêmico e tudo mais, que cada instituição tem que entender o seu cenário, os seus alunos, os seus cursos. Isso realmente não dá para trazer alguém de fora para falar, então, traz uma solução mágica que resolva o problema. Acho que é muito tirar esse trabalho realmente simples do colo de vocês para vocês terem tempo também de olhar para a instituição de um jeito mais sustentável mesmo, Sim. né? A gente já errou em vários pontos, acertamos tantas vezes também. A gente tem colégio, trabalhamos já em algum momento, comprava todo o material, mandava entregar tudo no colégio e vendia direto pro pai, era aquele negócio. Quando aquilo ali era um processo simples, se tornava extremamente complicado. Você tinha que ter um espaço físico para armazenar isso, um controle de chaves de quem entra, quem sai, não sei. E a gente olhou para aquilo e falou, tá errado. Tá errado porque muitas vezes pessoas peça-chave para poder entender qual empresa está chegando no mercado, qual é o tipo de profissional que está faltando no mercado, o que eu preciso, qual curso novo eu vou ofertar para atender essas demandas do mercado, que tipo de convênio eu preciso estabelecer para que eu torne esse curso mais atrativo. Toda essa análise que de fato vai fazer diferença para a sua gestão, para o seu dia a dia, muitas vezes ele era comprometido porque você estava entrando, controlando um arquivo do livro, do boleto. Não, mas porque essa empresa não pode emitir essa nota porque é venda, essa daqui é serviços e essa complexidade toda. E a gente adotou isso, falou, o que é simples tem que ser simples. Então, venda de material, tem plataforma, contrata a plataforma, põe aqui na plataforma e faz aqui, ponto. É um processo simples que tem que ser simples, ponto. Legal. E aí, André, acho que indo para a última pergunta aqui, na sua opinião, e aí eu quero a opinião André mantenedor, quais tendências você sente que vão mais mudar ali a gestão das faculdades nos próximos anos? É complexa essa pergunta. É difícil prever, né? Ainda mais quando a gente fala em próximos anos. A gente está num país que vive algumas instabilidades e todo ano você tem novidades, né? A cada todo projeto longo prazo
no Brasil, você fala em 4 anos, né? Porque quando chega no político, a coisa parece que vira de ponta cabeça e fica todo mundo esperando mudança. Se tiver troca ainda de comando, ou seja, no estado, ou município, onde for, todo mundo fica esperando novas normas, novas regras e aquilo tudo confunde o dia a dia. Então, planejando para os próximos anos é algo muito difícil da gente prever, mas eu aposto em empregabilidade. Tá. Eu acho que ninguém vai apostar o seu futuro em um ensino superior, ninguém vai depositar ali uma mensalidade para desenvolver uma determinada habilidade se aquilo não garantir para ele um sucesso profissional. Então, as faculdades elas precisam Trazer um retorno, né? um retorno pessoal, um retorno profissional, uma associação com a comunidade, viver o dia a dia da comunidade, viver as ONGs, as instituições da cidade, viver as empresas, proporcionar para aquele aluno que está fazendo um curso superior, que ele tem uma realização profissional e pessoal através da empregabilidade, do sucesso que ele veio buscar na instituição. Legal. Muito bom. Aprendi bastante. Obrigada, viu, André? Eu que Muito agradeço. bom ter você aqui, muito bom ter você como parceiro. Com certeza vamos continuar crescendo muito juntos. Muito obrigado pelo convite, tá? Mais uma vez parabenizar vocês pelo projeto aqui e vocês podem contar com a gente está sempre por aí. Obrigada.